dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês neste domingo, mais uma vez que a gente começa a semana com o recado de Deus, com a mensagem de Deus aqui, para a gente começar bem, começar consciente, refletindo, para vigiar mais e errar menos. Hoje, Deus ele faz uma pergunta: você valoriza o que você tem ou você sempre deseja aquilo que não é seu? Interessante essa pergunta, muito interessante mesmo. Olha o que fala lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu poço, porque pode deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Esse texto é um texto muito rico, mas vamos parte por parte, para a gente poder entender melhor o que é que ele fala. A primeira sentença do primeiro versículo, versículo 15, fala: beba das águas da sua cisterna. Primeiro, olhe para o que está nas suas mãos, olhe para o que você tem. E o interessante é que talvez alguém possa: eu não tenho nada na mão, nada me foi dado. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo extremamente pertinente. O sujeito é casado, tem a sua esposa, há anos casado com ela, só que ele não perde a oportunidade de ficar olhando para aquela outra mulher, ou para aquelas outras, ou ele precisa ficar olhando, e no seu íntimo ele sempre fica pensando: nossa, isto é que é mulher, nossa, eu queria ter aquela mulher, não queria ter essa aqui dentro de casa que vive com a cara feia pro meu lado, que vive falando coisa ruim. Vamos recapitular a situação? Bom, eu gosto muito de falar de convivência. E quando a gente fala de convivência, a gente pisa nos calos de muita gente, porque convivência, comportamento, é um investimento que você faz em você mesmo em função do outro. Mas mesmo assim não deixa de ser um investimento de cuidado, de atenção, de mudança. Geralmente, casamentos em crise, relacionamentos em crise começam dessa forma. Quando a pessoa desvaloriza o que ele tem e começa a perceber ou se iludir com aparentes valores que ele vê fora. Eu vou aqui levantar e assumir algumas situações e dentro delas pensar um pouco junto com você. Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem lidado com as oscilações de ânimo dela? Eu vou dar um toque para você. Uma mulher, ela sempre tem oscilações de ânimo por conta da sua situação hormonal, por conta da sua própria natureza. Um útero é uma bomba relógio de temperamentos. Tem dia que a TPM, tensão pré-menstrual, e o interessante é que não é só tensão pré, também tem a tensão pós. Ou seja, são duas modalidades de TPM. E a mulher tem isso para ser uma mulher normal. Então ela sempre oscila muito e o marido, ele tem que ter o talento, a dedicação de entender isso e de dar um desconto. Conviver bem é isso. Aí aquela minha famosa pergunta, né? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Então, perdoe mais e comece a cuidar melhor do que você tem. É, a minha mulher vive cheirando a óleo de cozinha. Eu chego em casa, a mulher parece que passou o dia trabalhando. E é uma verdade, ela passou o dia trabalhando. Se ela for do lar ou se ela trabalhar fora, foi o dia trabalhando. Você incentivou? Você tratou bem dela? O que você fez? Ou você simplesmente olhou para ela como se nada e viu como aquela pessoa necessária? Quando a gente começa a ver a esposa como alguém necessário,
Não, ela cozinha, ela lava a roupa, ela passa, ela limpa a casa, ela cuida dos filhos. Entendeu? Você só viu, obrigações, pesos, como se ela fosse, a solução para os seus problemas, e só. A Você precisa olhar para sua esposa de uma maneira muito diferente disso. Ela não é só aquela pessoa que vai carregar o jugo pesado da vida. Não, ela é sua carne, ela é uma pessoa. E o interessante é que o amor é algo semeável. O amor é uma escolha semeável. Quando você escolhe amar, você trata bem, você elogia, você cativa, você começa a trabalhar a convivência, você começa, de vez em quando, um presentinho. Então, eu tô quebrado, tô lascado, não tenho dinheiro, mas tratar bem, ser cordial e educado é de graça. E funciona, faz diferença. Bebe das águas das tuas cisternas. O interessante é que uma cisterna, para ela ser boa, ela de vez em quando, ela passa por uma revisão. Você olha se ela não tem rachadura do uso do tempo, se ela não tem muito limo, que precisa limpar por dentro. Ou seja, beber da água da cisterna, para ser uma água boa, ela precisa de cuidado. Cuida da tua cisterna, cuida da água que você tem em casa. Ela pode matar a tua sede mais do que você imagina. Mas você tem cuidado dessa cisterna? Ou você deixa para lá e deixa, sabe, por conta sua, ou como a gente fala, por sua conta? Olha, você se vira, você se cuida. Não, não é assim. Até porque quem quer beber uma água e matar a sede é você. Cuida da tua cisterna. Aí as águas do próprio poço. Interessante, eu morei muito tempo da minha vida em um sítio. E logo quando a gente chegou no sítio, a gente precisou cavar um poço. Poço muito bom, ficou um poço caipira muito bom. Mas esse poço, para ele ser bom, de 2 em 2 anos, às vezes, você precisa fazer uma limpeza nesse poço, para que as minas sejam limpas, os veios das águas sejam limpos. Sabe, a manutenção de poço não é fácil, você tem que descer no poço. Para pensar. Você desce no poço, naquele aperto, o oxigênio vai diminuindo, luz, uma ansiedade. Ou seja, é difícil, mas se você faz a manutenção, se você supera isso, as águas sempre vão brotar. E não importa a seca. Sabe, eu conheci poços que não chovia há anos e o poço estava lá, firme e forte, abastecendo com fartura de água, mas era um poço bem cuidado. Aí no versículo 16 vem assim: porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças. Isso não quer dizer que você não vá dividir a sua água categoricamente com os outros. Não, não é isso. Mas essa água simbológica da boa convivência com o que é seu, com sua esposa, o seu casamento, isso é uma coisa que corresponde e diz respeito apenas a você. Não saia falando da sua esposa, não saia falando do seu marido, não fale que o seu casamento é ruim, não fique denegrindo, não fique insuflando assunto contra a pessoa do seu cônjuge. Não faça uma coisa dessa. Porque tem uma coisa, o mal gera o mal, o bem gera o bem. A partir do momento que você fermenta um ou outro, ele cresce. E interessante que até por uma questão de física, a primeira voz que você escuta é a sua. Porque é a voz que está mais próxima do seu ouvido, na maioria do tempo. Então, o que que acontece? Fale bem da sua esposa. Você não conhece ela. Você não conhece aquela megera. Calma. Essa megera que se fala, ela é totalmente ruim. Vamos aqui ver uma coisa. Você anda sujo, você está com fome, você chega do trabalho, tudo bem, olha, não custa nada. Eu vou fazer uma pergunta. Você ajuda a sua esposa? Você lava prato? De vez em quando você faz uma comida? Ou não? Não, isso é coisa de mulher. Pensa assim, pensa assim. Você está construindo uma crise irreparável. Interessante. Você
Faz falta para alguém, porque desse jeito não vai rolar. Aliás, as pessoas vão querer mais é que você falte. Aí no versículo 17, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Mas são estranhos. Saiu da parede da tua casa, você não convive, você não sabe a fundo, você não conhece. É estranho. A sua convivência é natural de casa. Sabe, a tua intimidade só diz respeito a você e a sua esposa. A mais ninguém. Ninguém precisa saber. Você não precisa contar para ninguém. É uma coisa de vocês. No Oriente Médio, aonde foi escrito esse provérbio, existe uma escassez de água. E todas as vezes que eles queriam ensinar algo de extrema importância, eles faziam a comparação com a água. Interessante que a água é para sobrevivência, agradável à alma sedenta. Tem lá em Provérbios 25, 25. E eu fico pensando, um ser humano não vive sem água. Então, se a água ela é ruim, você pode melhorar. A água que você bebe, ela é fruto da tua boa vontade, significando que a tua sobrevivência depende da tua boa vontade, do modo como você encara a vida e da maneira como você lida com aquilo que Deus te deu, com aquela pessoa que Deus te deu. Interessante é que lá no Salmo 104:15 fala que o vinho é uma bênção de Deus aos homens para alegria, mas fala que o alimento é indispensável. Interessante que isso vem nos iluminar um caminho assim. Tem gente que assim, você fala de beber água, o organismo precisa categoricamente de água. E o vinho é novidade, né? É só diversão, a simbologia bíblica do vinho, ela é alegria. Eu vou falar uma coisa para você, a alegria verdadeira é aquela que não precisa mentir para se sustentar. Essa é a alegria verdadeira. E o interessante é que quando eu falo para casais, eu em geral faço uma comparação entre a esposa e a amante. Olha, a amante nunca vai falar de problema. Ela nunca vai chegar para você. É por isso que é o parque de diversões. É por isso que tem muito homem que cai nisso, porque ele estressado, não sabendo conviver com a sua esposa, não sabendo cuidar da sua cisterna, em vez de beber água, vai querer beber o vinho fora de casa. E aí é que ele se estrepa, porque responsabilidade é algo que quando você vira as costas, ela se torna adversidade. Mas responsabilidade, quando é encarada de maneira adulta, ela expande em boas possibilidades. Interessante que a amante é uma prova viva do abandono de responsabilidade. É uma prova viva de que o homem está segurando com força e trazendo para si grandes adversidades. Bebe da água da tua cisterna. Eu vou orar pela sua vida. Lembra de uma outra coisa. Jesus transformou água em vinho, mas o cântaro e a água eram daquela casa, eram daquela cisterna. Enche de água os cântaros, água daquela casa. Beba a água da sua cisterna. Condivida do vinho com a sua esposa. Tenha responsabilidade com a sua cisterna. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa vida que escutou essa palavra. Abençoe seu casamento, sua convivência. Abençoa para que tenha sempre um bom relacionamento com a sua carne estendida, porque homem e mulher são uma só carne com o casamento. Abençoai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.